Olá, oitavo ano, muito bom dia! Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, abordaremos um assunto muito importante. Nós falaremos sobre frase, período e também sobre mais alguns conceitos novos. Vamos então abrir o livro 2, capítulo 21, páginas 116 até 125. É necessário aqui relembrarmos alguns conceitos. Vamos a eles. Frase. O que vem a ser uma frase? Frase é quando nós temos uma só palavra, um conjunto de palavras que fazem sentido. As frases podem ser classificadas em frase nominal, que é aquela em que não temos verbo, e frase verbal, que é aquela em que temos verbo. E a frase verbal, ela também pode ser chamada de oração. Vejam os exemplos. Bom dia. É uma frase nominal, uma vez em que não temos aqui verbo. Já em fique quieto, é uma frase verbal, ou também chamada de oração, uma vez em que temos o verbo ficar. E o que entendemos por período? Período é toda a frase construída em torno de um verbo, sempre iniciando com letra maiúscula e terminando com sinal final de pontuação. Dependendo da quantidade de verbos, nós temos um período simples ou um período composto. Qual a diferença? No período simples, ele é formado por uma única oração, que pode também ser chamada de oração absoluta. Já no período composto, nós temos um período formado por mais de uma oração. E não se esqueçam de que a quantidade de orações que formam o período composto é contada pela quantidade de verbos ou de locuções verbais que fazem parte desse período. Ou seja, a quantidade de verbos indicará quantas orações fazem parte desse período. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu acordei cedo. Nós temos um período que se inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. Nesse período, nós temos apenas um verbo, por isso ele é classificado como período simples ou ainda como oração absoluta. Já o segundo exemplo, nós temos eu acordei cedo e li um livro. Período começando com letra maiúscula e também terminando num ponto final. Porém, nesse período, nesse trecho, nós identificamos dois verbos, acordei e li. Assim, nós temos um período composto por duas orações, já que temos nele dois verbos. Vamos partir agora para os conceitos novos. Quando nós falamos em período composto, falamos em orações interligadas. Tais orações podem estabelecer dois tipos de relações. Então, elas podem ser por coordenação ou ainda elas podem ser por subordinação. Vamos ver cada uma delas individualmente. Começaremos então com as orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que por si só são independentes umas das outras, porque elas apresentam estrutura sintática completa. Vejam um exemplo. Eu acordei cedo, tomei o café e paguei a conta. Para nós entendermos, eu acordei cedo, aqui nós temos uma oração. Tomei o café é uma outra oração. E paguei a conta é a nossa terceira oração. Então, nós temos aqui um período composto formado por três orações. Entretanto, cada uma delas é independente da outra. Por quê?
Porque em cada uma delas nós temos uma estrutura sintática completa. Quando eu digo eu acordei cedo, eu tenho sujeito e eu tenho um predicado, e eu consigo entender o que essa oração quer passar. Eu não preciso dizer que eu tomei o café ou ainda que eu paguei a conta para que a primeira oração eu acordei cedo tenha sentido. Então, observe, orações coordenadas, período composto por coordenação, elas são orações independentes. Elas apresentam a estrutura sintática completa. Tudo bem? Uma oração não depende da outra para fazer sentido. As orações coordenadas podem apresentar ou não conjunções ligando uma oração à outra. Essas conjunções recebem o nome de síndeto. Assim, nós temos oração coordenada assindética. Lembrando que esse prefixo a significa não. Então, nós temos um não síndeto. Ou quando não há uma conjunção, quando não há um síndeto ligando as orações. Observem, acordei cedo, vírgula, tomei o café. A primeira oração, acordei cedo. Segunda oração, tomei o café. Orações independentes, eu não preciso da outra para que uma faça sentido. Observem que as orações 1 e 2 são orações independentes e que elas não estão ligadas por meio de uma conjunção, por meio de um síndeto. Desta forma, nós temos duas orações coordenadas assindéticas. Com relação às conjunções, nós temos um capítulo específico a respeito das conjunções. Tudo bem? Agora, quando nós temos um período composto formado por orações coordenadas e entre essas orações coordenadas nós temos conjunção, nós temos síndeto, então a oração que apresenta a conjunção ela é chamada de sindética. Vejam então, oração coordenada sindética. É aquela em que nós temos uma conjunção ligando as orações coordenadas, as orações independentes. Vamos retomar o exemplo anterior. Acordei cedo e tomei o café. Vejam, no anterior, nós tínhamos acordei cedo, vírgula, tomei o café. Agora, nós temos acordei cedo e tomei o café. A primeira oração é acordei cedo. A segunda é e tomei o café. Nós temos duas orações sendo ligadas por meio da palavrinha e, por meio da conjunção e. Dessa forma, nós temos que a oração 1 é uma oração coordenada assindética, uma vez em que ela não apresenta conjunção, não apresenta síndeto. Já a oração 2, onde nós temos uma conjunção, ela é classificada como oração coordenada sintética, já que é nela em que temos uma conjunção. Trouxe aqui para vocês um quadro explicativo do período composto por coordenação. Então, nós temos orações coordenadas, podem ser assindéticas, quando não aparece conjunção, e orações coordenadas sindéticas, que são aquelas ligadas por conjunções coordenativas, certo? Um
outro tipo de período composto é aquele formado por orações subordinadas, o período composto por subordinação. E segundo o gramático Hernani Terra, em sua obra Mini Gramática, edição de 2013, toda oração que exerce uma função sintática em relação à outra denomina-se oração subordinada. São orações, então, que agora dependem de outra por não possuírem função sintática própria. Bem, as orações subordinadas podem ser classificadas em 3 tipos. Porém, é importante que vocês fiquem calmos, porque nós veremos cada uma delas em capítulo específico, certo? Por enquanto, é importante que vocês fiquem apenas com essas informações. Bom, então nós temos orações subordinadas substantivas, em que nós veremos mais 6 tipos de substantivas. Não sei se viajarei amanhã. Nós temos as subordinadas adjetivas, onde elas são classificadas em mais 2 tipos, resolver os exercícios que faltavam. E temos também as orações subordinadas adverbiais, em que nós temos mais 9 classificações. Não viajamos porque choveu. É importante vocês não se afobarem, tá? Fiquem apenas com essas informações por enquanto. Temos aqui também um outro quadro explicativo sobre tudo o que falamos até agora. Então, nós temos período simples, uma única oração, período composto, que pode aparecer composto por coordenação ou por subordinação. Se for um período composto por coordenação, são orações independentes, que podem ser classificadas em assindéticas ou sindéticas. Nas assindéticas, nós não temos conjunção, nós não temos síndetos. Já na sindética, nós teremos essas conjunções, nós teremos os síndetos, a palavrinha ligando orações. Já o período composto por subordinação, diferente da coordenação, na subordinação nós teremos uma dependência entre as orações e elas têm 3 tipos. O período composto por subordinação pode aparecer de 3 formas: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Bom, oitavo ano, vamos aos exercícios. Peço que vocês resolvam os exercícios 1, 2 e 3, das páginas 116 e 117. Depois, façam a leitura da parte teórica, nas páginas 117, 118 e 119. E como vocês já sabem, marquem com asterisco aquilo que vocês ficarem com dúvida. Resolvam também os exercícios 4 ao 8, que estão nas páginas 120, 121 e 122. É importante que vocês foquem na diferença de período composto por coordenação e período composto por subordinação. Nesse capítulo é isso que nos interessa. As demais classificações nós veremos em capítulos posteriores. Combinado? Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!